Conversa de bastidor com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. Bernardo também esteve acompanhando o julgamento do Supremo Tribunal Federal e o que você tem a destacar do voto do Luiz Fux, Bernardo? Olha, Sardenberg, eu escrevi mais cedo na minha coluna no Globo que se dependesse do ministro Luiz Fux, o ex-presidente Bolsonaro ia sair desse julgamento de tentativa de golpe com um atestado de bom comportamento. Foi mais ou menos esse o teor do voto do Fux. Um voto que chocou alguns colegas dele na primeira turma, pelo fato de o ministro simplesmente ter ignorado tantas provas para absolver o ex-presidente dos 5 crimes dos quais ele é acusado. Veja, Sardenberg, é natural no colegiado que haja divergências. É até salutar, né, que o ministro entenda de uma forma, o outro entenda de outra. Mas nesse caso, ficou muito patente, para quem acompanhou o julgamento, que o ministro Fux desprezou provas coletadas pela Polícia Federal, ignorou a jurisprudência do próprio Supremo e entrou em contradição com palavras dele mesmo, ou seja, com palavras e votos do próprio ministro Fux ao longo desse processo. O Fux alegou, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal não seria competente para julgar o ex-presidente Bolsonaro e os outros réus acusados de comandar essa trama golpista. Só que o mesmo Fux já votou para condenar mais de 400 réus que participaram da mesma trama ali nos atentados do dia 8 de janeiro de 2023. E o Fux, Sardenberg, veja só, em março, no momento que o Supremo aceitou a denúncia da PGR, abriu ação penal contra o Bolsonaro, ele disse que, abre aspas, não se pode ficar indiferente à ameaça à democracia e fingir que nada aconteceu. Essas palavras do Fux em março. Menos de 6 meses depois, o mesmo Fux renega a fala dele e acaba adotando uma retórica que é condescendente com o golpismo. Ele ontem descreveu as ameaças do Bolsonaro às instituições, ao sistema eleitoral, como se fossem meras bravatas, como se fossem apenas choro de perdedor. E ele relativizou tudo que Bolsonaro fez ao longo desse tempo para minar a credibilidade da urna eletrônica e para incitar seus seguidores a favor de uma ruptura institucional. Dá para dizer, Sardenberg e Cássia, que esse voto ele foi melhor para o Bolsonaro do que poderiam imaginar os advogados do ex-presidente. Isso eu ouvi dos próprios advogados que estavam ali presentes na primeira turma. E essa guinada do Fux, claro, ela acaba abastecendo, acaba municiando a tropa do Bolsonaro em 2 frentes. Primeiro, para defender a anistia do ex-presidente e depois para atacar o Supremo Tribunal Federal e especialmente o ministro Alexandre de Moraes. E tem uma coisa interessante também que você notou aqui na sua coluna, Bernardo, que o Luiz Fux já tinha avisado aos colegas que ele não permitiria apartes, interrupções na fala dele para qualquer tipo de pergunta, de esclarecimento. E houve apenas uma parte ali, que foi do ministro Flávio Dino, que muito rapidamente até deixou claro por que o Fux não queria nenhum tipo de intervenção, né? Pois é, cara, isso é uma outra coisa interessante de pontuar. A primeira turma do Supremo é um colegiado, portanto é um tribunal em que mais de um integrante participa, assim são os julgamentos colegiados, e é natural, é previsto pelo regimento, que um ministro faça parte no voto do outro, para tirar dúvidas, para pedir explicações, às vezes para complementar alguma informação. O Fux avisou que não ia admitir apartes, alegando ali que ia perder o fio da meada, etc. e tal. E o que ficou claro ontem é que ele não ia permitir apartes justamente para não ser contraditado, porque o voto dele foi tão frágil no exame das provas, no exame das condutas, que qualquer aparte poderia acabar desmoralizando ele ali diante de todo o público que estava acompanhando o julgamento. Isso aconteceu, como você lembra, num episódio muito rápido. O Flávio Dino falou por exatos 20 segundos, perguntando a ele, mas vem cá, ministro, só para entender, o senhor está condenando o Mauro Cid e absolvendo o Bolsonaro? E aí ficou patente o que estava acontecendo, né? O ministro Fux, ele num ato de malabarismo jurídico, ele está condenando o delator e absolvendo o delatado. Veja, o Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, ele era ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, cumpria ordens. Então o Fux está votando para prender quem cumpria ordens e para soltar
quem dava essas ordens. É muita contradição por um voto só, mesmo sendo um voto que tomou quase 13 horas de sessão no Supremo Tribunal Federal, Cássio. Bernardo Melo Franco, muitíssimo obrigado. Bernardo continua acompanhando o julgamento e nos traz informações assim que for oportuno. Obrigado, Bernardo. Um abraço, boa tarde para vocês e para os ouvintes. Até mais.